Ele é o homem do Colorado, marido e pai. Acusado de matar a esposa no Dia das Mães, em 2020, Barry Morphy diz que não fez isso. Suzane, se alguém aí fora pode ouvir isso que está com você, faremos o necessário para trazer você de volta. Agora, documentos recém-divulgados estão detalhando o que supostamente aconteceu antes da prisão dele no ano passado. E estamos descobrindo que Barry Morphy supostamente fez uma reformulação completa antes de ser detido e acusado de assassinato. O que ele supostamente disse a uma mulher com quem estava morando no Arizona sobre quem ele era. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Tudo certo, vamos à grande atualização sobre o caso Barry Morphy e a busca por justiça pela morte de Suzane. Se você acompanha essa história, sabe que isso vem de 6 anos atrás. Barry foi preso em 2021. Após um escândalo com um promotor local, as acusações foram arquivadas em 2022. Depois, a polícia o prendeu de novo no ano passado. Barry afirma que não fez isso durante todo esse tempo. Novos documentos mostram como investigadores rastrearam Barry Morphy e o acusaram de ocultar sua identidade da mulher com quem morava no Arizona quando foi preso. Agora, antes de falar sobre isso, sobre a nova data potencial do julgamento e quando um júri pode decidir se Morphy é culpado de matar Suzane, quero te atualizar sobre esse caso porque ele é inacreditável. Há tantas camadas nessa história que é simplesmente inacreditável. Agora, vamos voltar ao momento em que tudo isso começou. Francamente, vamos voltar para antes de 2020, porque antes do Dia das Mães ninguém realmente conhecia o nome Barry Morphy, porque parecia que ele era um cara normal levando uma vida bastante comum. Ele era casado com sua esposa Suzane. O casal tinha 2 filhas. Eles moravam em Salida, Colorado, que você talvez não conheça por nunca ter visitado. É uma parte linda do Oeste, um lugar que fica a horas de distância da agitação de Denver. É realmente um paraíso para quem ama atividades ao ar livre. E a atividade ao ar livre que Suzane Morphy começou a praticar em 2020 foi o mountain bike. No Dia das Mães daquele ano, ela resolveu pedalar. Após várias horas, as filhas dela, que não estavam em casa no fim de semana em que ela desapareceu, ficaram preocupadas porque a mãe não tinha voltado para casa e elas não tinham notícias dela. Então, elas ligaram para a polícia. Agora, isso foi o que os policiais encontraram. Vídeo da câmera corporal do momento em que foram pela primeira vez até a casa dos Morphy. Você está? Ok, então eu estou... O namorado da filha. Ok, estou aqui. Este é seu caminhão. Esse é o meu caminhão. Escolha uma batata. Eu não sei, peguei algo aqui. Então você não viu a mãe mesmo, viu? Sim, então as 2 filhas estão fora agora, no momento. O pai está em Denver a trabalho e elas enviaram mensagem para ela no Dia das Mães, mas não tiveram resposta porque a mensagem não foi entregue desde amanhã. E ela é uma grande ciclista de montanha. Ela geralmente vai de carro e a bicicleta dela normalmente fica na parte de trás do carro. Sumiu. Isso estava aberto quando você chegou. A vizinha estava aqui, foi ela quem abriu, depois fechou e voltou para casa dela. A casa dela é bem ali. E aí eu voltei e abri para entrar em casa. Tá bom. Sim. Você já olhou dentro de casa? Já, certo. Você olhou tudo? Sim. E não encontrou ela? Não. Tá bom. Certo. A que horas você chegou aqui? 6 horas, e então eu fui até lá em cima pela CIS porque ela subiu lá. E eu só dirigi pela estrada principal, não consegui encontrá-la. Há alguns lugares que eu poderia checar como trilhas, mas quis voltar só pra conferir. E tal. Ela já foi alguma vez até a 225. Trilha do Colorado, bem ali. Sabe aquela ladeira grande ao sair da rodovia? Bem, ela não foi. E eu ainda não verifiquei lá, porque aquela subida no começo é muito difícil. E eu acho que seria fora do comum pra ela fazer isso. Mas, quero dizer, alguém precisa ir lá, eu acho. Por que você disse isso? Estou cansado. Porque é meio loucura. Ok, é meio loucura subir lá. Não é muito certo, sabe? Você tem que empurrar a bicicleta antes de começar a pedalar. É. Você está com sua carteira de motorista? Sim? É um microfone. Vou perder meu microfone. Aquele ali é meu pai. Ok. Olha, é estranho o carro dela ainda estar na garagem. O namorado da filha disse que ela costuma usar o carro para andar de bicicleta nas montanhas e não havia sinais de arrombamento ou janelas quebradas. Neste momento, ela é considerada desaparecida. Tudo isso é estranho. Os policiais procuraram Suzane e encontraram sua bicicleta a menos de 1 milha de casa.
Mas uma parte interessante disso é que o capacete dela estava a 1,3 quilômetros da bicicleta. Susana. Ela pode levar até a estrada, anotar o número de série ou ligar para o marido para saber o tipo de bicicleta. Samoliotic, vamos. Por que você está demorando tanto? Cheguei lá. Pode ligar para o marido e saber qual bicicleta ela tem? Estou olhando para uma Santa Cruz azul e colorida. Vou direto, querida. É, porque a roda não vai servir. Eu só acho que não é pra eles. Nada mal. Bem, tem uma garota da fazenda. Não tem hornet, Acho que essa é uma grande, eu acho. Isso pode ser o cuidado onde você está tocando. Tudo isso. Você precisa ficar aí. Tem algo errado com o pneu dianteiro, ele não está aguentando. Diz. Tem algo errado com esse pneu dianteiro. É aqui que Barry Morphy entra nessa história para as autoridades. Os policiais ligam para o marido de Suzanne quando encontram essa bicicleta. E Barry, ele trabalhava na construção civil, meio que em um serviço de paisagismo. E ele tinha saído cedo naquela manhã para ir para a região de Denver, que fica a mais de 2 horas de distância, para um trabalho. Ele contou aos policiais que saiu por volta das 5 da manhã, enquanto Suzanne dormia e trabalhou o dia todo sem intenção de falar com a esposa. Ele recebe uma ligação dos vizinhos preocupados com o sumiço de Suzanne. Aqui estão mais imagens da câmera corporal. Esta é a primeira interação do policial com Barry Morphy quando ele voltou para a região de Salida. E eu quero que você preste bastante atenção no que Barry diz. Onde está? Onde fica o lugar? Está bem ali. Onde estava? Era logo aqui embaixo, nesse pequeno barranco. Isso mesmo. Aqui. Desculpa, eu te atendo. Eu estou te vendo. Temos o não vejo aqui. Comigo. Vai ficar tudo bem. Eu vou procurar agora mesmo. Vai ficar tudo bem. Estou aqui com minha filha. Ela está bem no topo. Tudo bem. Sim, você pode descer lá. Acidente. Quero dizer, pela forma como a bicicleta estava caída, parecia que tinha acontecido algo, mas na verdade não tem tanto dano assim na bicicleta. Esse é o lance. É. Foi tipo, não, estamos ao vivo. À noite eu não vi nada que fosse. Eu não vi nada e eles não estão deixando a gente ir para o lado de fora. Porque vão trazer um cachorro bem aqui embaixo. Agora, muitos já apontaram o quão rápido o Barry foi em perguntar: era um leão da montanha? Talvez isso tenha sido um alerta nesse caso. Parece um salto enorme sair de uma pessoa desaparecida para, se ela foi ferida, assumir que seria um leão da montanha que teria atacado a Susan. Agora, o policial pergunta para Barry sobre o seu dia. Ele pedala todo dia.
pedalaria ela acordar. Então ela estava dormindo na cama quando você saiu? Você se despediu dela ou algo assim? Não, são só sons. Ok. Sempre deixo assim. Então provavelmente você a viu pela última vez hoje de manhã, certo? Sim, estive em Greenville, consegui um grande trabalho na hora certa. Estive lá o dia todo. Cuidado. Me desculpe. Eu preciso me arrumar. Tudo certo, estamos apostando. Já verificaram a casa? Sim. Eles conseguiram. Você olhou a casa? Sim, eles conseguiram a casa. E o que estamos fazendo é manter as pessoas fora da casa, porque se o cachorro vier, eles querem pegar o cheiro de fora da casa. Então eles não querem contaminar esse cheiro. Assim podemos começar a tentar. E eu subi aqui. Como eu disse, não vi nada fora do comum. Nada parecia. Será que ela se machucou ou não conseguiu subir a colina? Mas é isso. Quando chegamos aqui, ainda era dia, certo? Então ela estava bem aqui. Alguém teria facilmente... Sabe o que quero dizer? Porque era literalmente logo ali embaixo. Era isso. Quero dizer, se a gente viu quando chegou, alguém com certeza teria visto também, sabe? Então, Barry parece emocionado. E olha, qualquer marido nessa situação ficaria emocionado. Você não sabe onde está sua esposa e mãe dos seus filhos agora. Ela está sumida há horas na natureza do Colorado. E Barry menciona leões da montanha de novo. Ei, Barry, sei que a bicicleta estava aqui, mas em quais caminhos ou trilhas ela costuma passar? Essa estrada... Ela sobe até o topo e depois vai até a casa do Fus. E se não tiver neve, ela vai mais alto. Casa do Fus. Ela já desceu por esse caminho algumas vezes. Por esse aqui também? Sim. Ok. Então confira quem diz tudo isso também. Porque eu acho que... Bem, ou foi o Miles. Acho que foi o Miles. É, eu sei. Só queremos conferir tudo. Então, alguém procurou por pegadas na estrada? Eu não vi nada de verdade. Mas, tipo, pegadas de pessoas. Eu realmente não percebi, mas não vou mentir. Não sou um rastreador especialista ou algo do tipo. Sim, na verdade foi meu parceiro que viu e pegou, mas era só a parte de cima. Foi estranho, parecia que a parte superior da bicicleta estava levantada. Então talvez estivesse virada. Amor, eu não sei, cara. Agora, o policial que estava conversando com Barry, ele estava agindo de forma bem tranquila. Nesse momento, ele não demonstra suspeitar do marido de Suzanne, mas vai até os colegas e conversa com eles. E quero que você preste atenção nessa parte, porque ao fundo dá para ver que Barry tenta ir até a bicicleta e tocá-la. O que é às 4 da manhã? 5 horas da manhã. Rastreamos o telefone e a última atividade foi às 4 da manhã. Aqui em cima. Fora da Torre Ponte. Então não há harmônico específico. Ei, pode não tocar na bicicleta com as mãos? Ei, pessoal. É assim que funciona. Tenho usado luvas e tentado evitar isso. A polícia tem que considerar todos os envolvidos, e você percebe esse tipo de suspeita sutil na voz deles quando falam sobre Barry e como ele está agindo. Eles então pedem para Barry ir com eles de volta para a casa dele. Lá, os investigadores encontrariam evidências importantes. Sim, senhor. Quando entrarmos, vamos direto para onde está algo que ela usou hoje. E vamos evitar tocar em nada, só por precaução. Isso está destrancado? Sim. Qual seria o caminho? Por aqui? Não. Deixe-me tocar em qualquer coisa lá embaixo. Essas aqui são todas dela. É. Você tem um saco plástico? Ou um saco de papel? É uma boca exposta entrando. Quer dizer, é contato direto com a pele. Ok. Não, devemos ficar bem com um só.
Como você ligou as luzes externas? Qual interruptor é? Qual está no... Se tudo bem? Obrigado. Ei, Eric. Posso, Antônio? É o BT ali quando voltarmos. Então os policiais pegaram um short na casa, colocaram em um saco plástico e pediram para Barry se afastar da casa. Mas ouça esse momento aqui e o que os policiais parecem dizer um ao outro sobre a possibilidade desses shorts significarem algo mais do que apenas uma peça de roupa que pertencia a Suzanne. Mas você pegou o short dela. Sim. Porque eu tenho andado de mountain bike. Sim. Aqueles shorts acolchoados, lembra? Sim. Sim. Então eu queria saber. Sim, eu vi isso. Eu acho que eram 2 shorts de ciclismo. O delegado estava com shorts de mountain bike nas mãos, dentro daquela sacola. E é o tipo de shorts que alguém usaria quando vai pedalar na montanha. Então por que os shorts estariam em casa e não com Suzanne, que saiu para pedalar naquele dia? Agora, obviamente, ela poderia ter mais de um par de shorts de ciclismo, mas dá para perceber só pelo tom dos policiais que eles começam a ficar desconfiados de Barry Morphy. Vamos falar sobre Barry naquele dia e para onde ele teria ido antes do suposto desaparecimento de Suzanne. Ele afirmou estar em uma viagem de trabalho. Ele falou que saiu cedo, antes do amanhecer. Mas os investigadores conversaram com o colega de trabalho dele e é aí que as coisas começam a ficar estranhas, porque esse colega disse que eles só deveriam estar perto de Denver no domingo à noite. E o funcionário e Barry, na verdade, deveriam ir juntos, mas Barry, por conta própria, decidiu acordar cedo naquela manhã e sair por volta das 5 horas. O colega de trabalho então disse que, quando finalmente chegou a Denver, Barry não tinha levado nenhuma das ferramentas de que precisavam para esse trabalho. Nenhuma hora de trabalho após sua chegada em Denver foi cumprida. Agora, após analisarem as câmeras de vigilância, os policiais dizem que Barry Morphy passou menos de meia hora no local de trabalho. Ele passou o dia dirigindo pela cidade, supostamente, a 2h30 de sua casa. E as autoridades alegaram que ele estava dirigindo por aí, descartando objetos em lixeiras. Depois, havia um hotel onde Barry e esse colega de trabalho iam ficar. E lá, em 2020, esse colega de trabalho disse ao Daily Mail que foi até o quarto de hotel onde Barry estava hospedado. E havia cheiro de cloro, o que os funcionários do hotel acharam estranho, porque, primeiro, eles não têm piscina nesse hotel, tipo aquelas piscinas internas que deixam o lugar inteiro com cheiro de cloro. Os funcionários da limpeza afirmaram não usar cloro nos quartos. Então, por que há esse cheiro? E lembre-se, agora estamos em 2026. Esse cloro pode realmente ser uma pista assustadora. Agora, quando olhamos para as fotos da família Morphew, é clichê nas histórias de crimes reais dizer que eles pareciam uma família perfeita. Mas, francamente, olhando essas fotos, parece que eram um casal apaixonado, vivendo o sonho em uma região linda. Você viu a busca na casa com Barry? Aquela casa é incrível. Barry disse aos investigadores que tinha um ótimo casamento com Suzanne. Segundo as autoridades, isso era mentira. Quero voltar ao vídeo da câmera corporal do dia em que Suzanne foi considerada desaparecida. E os policiais estão conversando com o namorado de uma das filhas dos Morphews e com o pai dele. E o policial pergunta sobre o casamento dos Morphews. E isso foi o que o namorado de uma das filhas deles disse. Eu sei que essa é uma pergunta estranha, mas o Barry e a Suzanne se dão bem? Você pode responder a sua própria pergunta. Sabe, eu acho que eles tiveram alguns problemas. Sim, no passado. Como algo normal. Coisa de casal. Eles falam sobre se separar ou algo assim. Eles já falaram. Sim. Eu faria? Sim. E você sabe disso através da Macy's, né? Sou muito próximo dela, sim. É importante que você se sente e conte a eles tudo o que você sabe. Eu sei, assim mesmo.
Sim, e ele está em Denver a trabalho. Ele é tipo um jardineiro e conseguiu um grande trabalho em Denver, é onde ele está agora. E eu vi uma irmã mais velha, Mallory, em uma viagem de carro. Lá onde eles estão agora... Eventualmente, as autoridades obteriam os registros de celular. Esses registros mostrariam problemas nas mensagens de texto que os Morpheus supostamente enfrentavam. Os investigadores teriam descoberto que Barry supostamente apagou uma conversa de texto com sua esposa que incluía uma captura de tela de uma mensagem de Suzanne que dizia, abre aspas, cansei. Não me importo com o que você faz há anos, só precisamos resolver isso civilizadamente. De acordo com os investigadores, Suzanne estava tendo um caso com alguém que morava fora do Colorado. Na verdade, as mensagens de texto mostram que o casamento não era feliz, como Barry disse aos investigadores, mas estava desmoronando. Se você é investigador tentando entender o que ocorreu aqui e essa mulher sumiu em circunstâncias suspeitas, pode haver um motivo. Agora, enquanto os investigadores tentavam descobrir isso, Barry não estava se escondendo do público. Na verdade, ele estava indo na frente das câmeras. Ele estava pedindo por informações. Ele implorava ao público por informações que ajudassem a trazer sua esposa de volta. Suzanne, se alguém aí fora puder ouvir isso que está com você, faremos o necessário para trazer você de volta. Os celulares são importantes aqui, pois mostram mais do que mensagens de texto sobre um casamento fracassado. Os investigadores dizem que os celulares mostraram muito mais. Então, Barry Morphy aparentemente desligou o celular no dia 9 de maio às 14h47. Ele então liga o celular novamente às 22h17. Agora, 9 de maio, é o dia antes de Suzanne ser dada como desaparecida. Os eletrônicos de Suzanne mostraram sua última atividade por volta das 14h11. O celular de Barry então é desligado por volta das 16 horas. 4h37 da manhã do dia seguinte, antes de ser ligado novamente às 5h37, quando ele estava a caminho de Denver para aquela suposta viagem de trabalho. Os dados do caminhão de Barry também indicam atividades estranhas, como entre 3h25 e 3h49 da manhã de 10 de maio, período em que Barry afirmou estar dormindo. Os investigadores notaram que o telefone de Barry mostrou localização próxima à casa enquanto esteve ligado, nas 2h da tarde de 9 de maio. Esta é uma imagem do que foi apresentado como evidência. Barry disse que estava perseguindo esquilos ao redor da casa com uma arma enquanto Suzanne tomava sol. Agora, você também tem essa evidência que está muito ligada ao que Barry está enfrentando agora. Olhe para isso. Isto é uma tampa de agulha e ela pertence a um dardo tranquilizante que as autoridades encontraram na secadora e que eles acreditam ter vindo das roupas de Barry. Os investigadores prenderam Barry em 2021 e eles acreditam que o que realmente aconteceu foi que Barry atirou em Suzanne com uma arma de dardos tranquilizantes, depois a perseguiu pela casa até ela desmaiar. Depois, ele supostamente a matou e se desfez do corpo. A filha que morava na casa deles também estava fora da cidade no fim de semana em que tudo isso supostamente aconteceu. A outra filha deles estava na faculdade, então ela também não estava em casa. Então você ouve tudo isso. E, de novo, estamos falando de 2021, 2022 nesse ponto. Por mais suspeitas que fossem as ações de Barry quando Suzanne sumiu, sejamos sinceros, era um caso baseado em provas circunstanciais. Não sabíamos o que tinha acontecido com Suzanne. Havia muitas evidências que apontavam os investigadores para Barry Morphy, mas até esse momento ainda era um grande mistério. Eles não tinham o corpo de Suzanne, e as acusações que Barry enfrentava inicialmente, quando foi preso após o suposto assassinato de Suzanne, não se mantiveram, mas isso é muito importante. Elas não se mantiveram, e não foi por falta de evidências. Em abril de 2022, pouco antes de Barry ser julgado por assassinato, os promotores disseram que não poderiam prosseguir com o julgamento e pediram que as acusações fossem retiradas. Porque, ao que parece, o promotor não entregou as provas para a defesa e várias testemunhas do estado foram impedidas de depor. E essa promotora, o nome dela é Linda Stanley, acabou sendo cassada por causa disso e Barry saiu livre. Mas o juiz disse que os promotores poderiam um dia apresentar as acusações novamente, então, naquele momento, Barry Morphy não está enfrentando acusações. Ele está livre para ir embora. Não estava claro o que aconteceu com Suzanne, nem se Barry enfrentaria novas acusações. Tudo mudaria de forma significativa nessa história. 22 de setembro de 2023.
Esse é o dia em que o corpo de Suzanne Morfield foi encontrado em uma cova rasa, a cerca de 100 metros de uma estrada. Os investigadores dizem que a maioria dos ossos dela foi recuperada, mas estavam significativamente branqueados. Agora, branqueados pode significar algumas coisas diferentes. Joseph Scott Morgan participa regularmente do programa. Ele é um ex-legista, sabe? Realmente um dos maiores nomes quando se trata de investigador de mortes no mundo do true crime. Já falamos disso antes e ele explicou que ossos podem ficar brancos com exposição ao sol. Mas você também pensa naquela pista que o Daily Mail noticiou sobre aquele colega de trabalho no hotel lá perto de Denver. Aquele cheiro de cloro no quarto do hotel. Será que Barry poderia ter tentado supostamente encobrir um suposto crime usando água sanitária? Ainda aguardamos informações dos promotores sobre isso. Agora, junto aos ossos dela, policiais disseram ter encontrado um catéter de quimioterapia, usado para administrar medicamentos como por via intravenosa, além das roupas de ciclismo que ela costumava usar. Então, a denúncia que Barry está enfrentando agora afirma mostrar que as roupas não tinham evidências de decomposição, o que eles acreditam significar que ela não estava usando aquelas roupas no momento em que seu corpo se decompôs. E não havia evidências sugerindo que o local onde ela foi encontrada era o túmulo original onde ela se decompôs. Citação. O antropólogo forense opinou que, com base nesses fatores, era improvável que Suzanne tivesse se decomposto, passando de cadáver fresco a esqueleto nesse local. Fim da citação. Agora, isso novamente foi um grande avanço nesse caso em 2023. Agora, ao analisarmos a acusação contra Barry Morphy, pode surgir uma prova definitiva, figurativamente falando neste caso. E é um coquetel químico tranquilizante chamado BAM. BAM. A autópsia encontrou sua presença nos restos mortais de Suzanne. É um tranquilizante que é frequentemente usado em animais. Agora lembre-se, no caso inicial que Barry Morphy enfrentou, a narrativa que os promotores supostamente iriam adotar era que Barry usou um tranquilizante em Susan. Isso agora parece potencialmente fortalecer esse argumento. Esta próxima parte, sinceramente, me deixou de queixo caído quando li pela primeira vez. Porque lá em 2020, quando Suzanne supostamente foi assassinada, havia apenas uma empresa nos Estados Unidos que produzia aquela mistura química, BAM. Só seria possível conseguir isso com receita veterinária. Vale notar que os Morpheus se mudaram para o Colorado, vindos de Indiana, em 2018. E naquela época, Barry trabalhava como criador de cervos, de acordo com a acusação, e ele comprou o BAM em 2018 antes de eles se mudarem para o Colorado. Os investigadores procuraram ver quem mais nos condados vizinhos havia comprado BAM. E essa parte é de cair o queixo. Citação. Os registros mostraram ainda que nenhum outro cidadão particular ou empresa privada em qualquer um dos condados vizinhos havia comprado prescrições de BAM de 2017 a 2020. Além dos serviços do parque local, Barry Morphy era o único conhecido por ter a substância encontrada nos restos mortais de sua esposa. E em negrito, os promotores escrevem: no final das contas, os registros de prescrições mostram que, quando Suzanne Morphy desapareceu, apenas um cidadão particular que morava em toda aquela região do estado tinha acesso ao BAM, Barry Morphy. Um grande júri indiciou Barry Morphy pelo suposto assassinato de sua esposa, Suzanne. Agora descobrimos como foram os meses antes da prisão de Barry. A KMGH-TV de Denver obteve registros judiciais que revelam que, em fevereiro de 2025, meses antes da prisão de Barry em junho, autoridades do Colorado pediram ao Arizona ajuda para localizar uma pessoa residente naquele estado. E esse alguém era Barry Morphy. Eles até conseguiram um mandado que permitiu colocar um rastreador GPS no carro de Barry. Agora, Barry, em relação à sua vida pessoal, aparentemente havia começado uma nova vida no Arizona, uma espécie de recomeço porque aquelas acusações tinham sido retiradas. Na época de sua prisão, em junho de 2024, ele morava com uma mulher e foi detido durante uma abordagem de trânsito. Este é o vídeo do momento em que ele chega à delegacia do xerife local. Agora, um detalhe interessante é que a mulher com quem ele estava morando supostamente disse aos investigadores que Barry disse a ela que seu nome era outro e não Barry. Ele estava usando o nome Lee Moore, mas ela disse que, 5 dias antes de ser preso, Barry supostamente revelou a ela qual era seu nome verdadeiro. E ele também contou a ela que sua esposa havia sido sequestrada no Colorado. Agora, se Barry tivesse dado a ela seu nome verdadeiro, uma simples pesquisa no Google obviamente teria mostrado quem ele era e do que ele já havia sido acusado.
Talvez ele quisesse esconder essa parte da vida, pois isso poderia ser decisivo para ela ao iniciar um relacionamento. Mas, por outro lado, a mulher disse à polícia que conheceu Barry em dezembro de 2024 e eles passaram a morar juntos em maio de 2025. Por que ele teria revelado seu nome verdadeiro a ela só 5 dias antes de ser preso? Quando Barry voltou ao Colorado, compareceu ao tribunal. Isso foi em 2025 depois de sua prisão, e quando ele voltou para o Colorado, ele deu um grande sorriso para alguém na plateia. Agora, pelo menos uma de suas filhas permaneceu ao lado dele, apoiando o pai durante toda a investigação sobre a morte de Suzanne. Acredita-se que ele sorriu para uma filha. Agora, a maioria dos réus de homicídio não pode aguardar julgamento fora da prisão. Mas desta vez, Barry Morphy conseguiu pagar a fiança. Inicialmente, o juiz deste caso fixou a fiança de Morphy em $3 milhões, somente em dinheiro. Isso é realmente difícil de conseguir. Mas depois a fiança foi alterada para uma fiança com fiador no outono passado, e isso abriu a porta para Barry sair da prisão, o que ele conseguiu fazer semanas depois, em setembro. Atualmente, ele está sob monitoramento eletrônico, e acabamos de saber quanto tempo pode levar até vermos Barry Morphy ir a julgamento. Barry apareceu virtualmente no Tribunal do Colorado esta semana. Morphy inicialmente iria a julgamento em outubro deste ano, mas sua equipe de defesa quer mais tempo. Eles pediram um adiamento por causa da montanha de evidências que dizem precisar analisar neste caso. Agora, a promotoria contestou esse pedido. Eles citaram os irmãos de Suzanne, que estão preocupados que Barry seja um risco de fuga. Eles também estão preocupados com o cronograma. Eles afirmam que já planejavam estar no Colorado para o julgamento, independentemente da duração em outubro. E então, eles também falaram sobre a angústia de lidar com isso enquanto tudo continua se arrastando. O juiz ficou do lado da defesa. E agora, o julgamento de Barry pode não começar até meados ou o verão de 2027. E os advogados vão voltar ao tribunal no próximo mês para discutir quando esse julgamento realmente pode começar. Isso é tudo para o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, no Spotify e assista no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.